Olá, amigos! Hoje nós iremos conversar sobre filhos. Para tanto, iremos buscar no Livro dos Espíritos duas questões. A questão 383, em que Kardec pergunta: qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? E aí nós observamos que a infância dos seres humanos é a mais longa de todas, os mamíferos. Nós então passamos por 12 anos nesse período, e aí quando nós observamos os outros mamíferos, por exemplo, nós encontramos que a nossa infância é bem mais longa. Por que será? Porque a nossa infância é tão mais longa, né? E aí nós encontramos a seguinte resposta: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem ao adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Ora, veja bem que nós estamos então percebendo que algumas pessoas são incumbidas de educar aquele espírito que vem na forma infantil. E aí nós perguntamos, quem são essas pessoas? Num primeiro momento, é claro que nós vamos imaginar os pais. Mas também muitos casos, principalmente na atualidade, em que espíritos são chamados a educar netos, sobrinhos, em função de inúmeras necessidades. De tal forma que esse espírito chega até um determinado grupo familiar com o objetivo de serem educados. E aí a gente vai buscar a questão 385 do Livro dos Espíritos, em que a gente obtém a resposta extraordinária, em que os espíritos falam para Kardec: nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Então nós pais seremos chamados pela nossa própria consciência, inclusive, a dar contas daquilo que nós fizemos, né, de como nós tratamos os nossos filhos, e se de fato nós buscamos esta orientação que encontramos na questão 385, reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Observem que essa resposta, ela nos traz uma reflexão muito grande. Primeiro, que vem a ser o educar, né? Aí a gente vai perceber que a educação de um espírito é uma educação integral, em que o homem ele vai estar bem consigo, com Deus e com o próximo. Esse tipo de educação, né, que a gente pode chamar de educação integral, estabelece formas de relacionamento social consigo e com o Pai. E aí, qual foi então a nossa contribuição neste processo? Buscando agora no livro Minha Família, o Mundo e Eu, de Camilo, psicografia de Raul Teixeira, no capítulo 3, sobre teus filhos, nós encontramos Camilo fazendo algumas observações. Sabes então que tens compromissos firmados desde o além com as almas que te caberá receber como filhos no teu novo lar terrestre. Observamos então, né, que se o espírito ele vem lá no Livro dos Espíritos com o objetivo de ser educado pelos pais, a gente já começa então a entender que na realidade nós passamos por um processo, nós passamos por uma transformação em que existe um planejamento reencarnatório, e dentro deste planejamento nós vamos buscar desenvolver aquele espírito, dando a ele as condições necessárias para que ele avance na sua evolução espiritual. Ou seja, todos nós programamos os nossos filhos e os recebemos com um objetivo muito bem determinado.
E observe ainda que Camilo, nesse capítulo, ele fala uma coisa importantíssima. Assim, toda a atenção deve ser dada aos teus filhos e às suas buscas e inclinações, cabendo-te orientá-los, auxiliá-los, sem que lhes imponhas teus desejos pessoais naquilo que eles que realizarão. Então vejam bem que a nossa função de dar aos nossos filhos a atenção necessária para que eles venham a desenvolver, observando as inclinações, observando aquilo que o espírito começa a apresentar desde a infância, corrigindo essas características, dando a eles novas formas, novos valores de encarar a vida, de encarar o grupo familiar, o grupo em que ele se encontra. Evidentemente que neste processo existem uma série de influências, as influências sociais, as influências do meio, que não podemos desprezar, mas também uma influência muito importante, que é a influência espiritual, e que será abordado no próximo vídeo. Fiquem com Deus, muita paz.